Então, continuando, então os midianitas vieram aí do relacionamento de Abraão com uma concubina chamada Quetura, certo? Foi um dos povos que foi originário aí de Abraão. Eles também se envolveram com Ismael, os descendentes de Ismael, então é chamado que uma região mais árabe, mais ismaelita, tá? Pra frente a gente vai ver isso. 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Ciclo de novo, né? Primeiro fizeram o que era mal, o Senhor os entregou para os midianitas por 7 anos. Os midianitas, eles, tudo que Israel semeava, eles destruíam, levavam o sustento, as ovelhas, tudo, né? Então eles estavam sofrendo bastante aqui com os midianitas. E então eles clamavam ao Senhor. E aí no 8, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então ele faz um retrospecto. Olha, eu já cuidei de vocês pra caramba, mas vocês não me dão ouvidos. Vocês continuam adorando outros deuses. Então, Deus, esse anjo, chega a Gideão, certo? Deixa eu só achar aqui bem certinho onde eu tô. Gideão, que era da tribo de Manassés. E esse anjo, no 12, diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E aí ele conversa com o anjo. Aí no 14, então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então aqui nós vemos uma espécie de vitimização de Gideão, né? Ai, que dozinho de mim. Minha família é mais pobre, né? Quem sou eu? Olha, tal, né? Então, aquela coisa assim, eu acho que não tem como ser eu, não, né? Deixa para outro fazer. E aí, no 16, tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E aí, tem todo ali um sinal que o anjo fala que ele deve fazer. Toma a carne, os bolos, põe sobre esta penha, derrama-lhes por cima um caldo. E aí subiu o fogo, consumiu aquela carne, os bolos, né? Aí no 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. E aí ele creu que era o Senhor, e Deus mandou que ele fosse derrubar o altar de Baal, que era do pai dele, pai de Gideão, e cortar o poste ídolo que estava junto ao altar. Então, ele tinha que edificar primeiro um altar a Deus e depois ir lá e
e pegar a lenha que ele conseguisse cortar do poste ídolo e colocar, oferecer um holocausto com aquela lenha. Interessante, né? Isso mostrava a grandeza de Deus em relação a outros deuses, né? Aí o povo ficou bravo com ele, queria matar ele porque tinha derrubado o altar de Baal. E aí, no 32 diz assim: naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda com ele, pois ele derribou o seu altar. Então o povo ficou bravo, foi lá cobrar do pai de Gideão por que você permitiu que ele fizesse isso e tal. E daí o pai de Gideão fala: bom, se vocês acham que Baal é poderoso, então entreguem ele para Baal, que se Baal tiver irado com ele, Baal vai fazer alguma coisa, né? Então aí eles deram esse nome aí de Jerubaal para Gideão. Obviamente que não fez nada, né? Aí ele faz ele pede aquele sinal para Deus, mais um, né? Que é aquele da lã, que se ela tivesse molhada naquele dia e em volta dela, né? Tivesse seco. Vocês conhecem a história, eu não vou me prender nessas mais conhecidas por causa do tempo, né? E aí Deus prova para ele que é ele mesmo, certo? Aí aqui na apostila achei interessante uma frase do autor aqui no final do capítulo 1, na página 32. Ele diz assim: hoje Deus nos guia pela sua palavra, a Bíblia, que é a revelação completa de Deus. Estudemos as escrituras ao invés de pedirmos sinais, certo? Então hoje nós temos a palavra de Deus, nós não precisamos ficar pedindo sinais para Deus, inclusive ficar pedindo sinais é falta de fé, certo? Falta de fé na sua palavra. Então, continuando. 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para norte do vale, defronte do outeiro de Moré. Então, isso lá em cima, tá? Lá em cima do mapa, se vocês forem observar, tem lá. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então, Deus, ele sempre trabalha nessa questão do sobrenatural, né? Nas impossibilidades. Então, o fato de ter muitas pessoas, o exército tinha muita gente mesmo, né? Tinha 22 mais 10, 32 mil pessoas naquele exército, né? Faz com que Deus fale assim, vamos trabalhar de uma forma mais difícil, vamos dificultar um pouco isso, certo? Para ficar claro que sou eu que vou vencer a batalha e não a força militar. Então ele diz, né, ao povo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 ficaram. Aqui acho importante dar uma comentada, irmãos, nessa questão do tímido. Não é tímido assim, envergonhado, tá? No sentido assim, mais introspectivo, que às vezes as pessoas confundem. Os tímidos não vão herdar o reino dos céus e eu não sou falante. Já me vieram perguntar uma vez, uma pessoa de uma outra denominação veio me perguntar assim: meu pastor disse que eu tenho que ser mais extrovertida porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas veja bem o que uma falta de boa exegese faz, né? Uma pessoa, ela estava se sentindo mal por causa de uma interpretação errada da palavra, né? Então, os tímidos aqui é no sentido de covardes mesmo. Aqueles que se puderem, saem fora da batalha, não querem saber de guerrear, não querem saber de enfrentar a situação, certo? Então, aí Deus diz isso. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram.
Então, antes tinha 32, saíram já 22, ficaram 10.000. E aí o Senhor disse, ainda há povo demais, tem muita gente. E ele falou para provar ali aquela questão da água, da forma que ele lambesse a água, né? Se fosse como faz com o cão, esses porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então, aqueles que lamberam a água foram esses 300, certo? Que ficaram. Por quê? Porque aqui tem uma simbologia também, né? Que os que lamberam, eles pegavam a água com a mão e lambiam a água, né? Enquanto que os outros se ajoelhavam e bebiam direto. Essa questão do se ajoelhar tem aquela simbologia de você estar vulnerável, certo? Diante de uma iminente guerra, você fica vulnerável a um ataque por trás de alguém, se você tiver de joelhos abaixado, né? Mas quem ali pegou a água e levou, né, até a boca, isso mostra que a pessoa estava mais alerta. Se alguém chegar e me atacar, Então, poderia ser essa simbologia aqui, né? Então, esses ficaram 300 que levaram a mão até a boca, né? E aí, no 7, então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Eles pegaram as trombetas e foram, certo? Aí, o que aconteceu? O Senhor disse para Gideão. Então, Gideão, a gente vê que ele é um pouco medrosinho aqui na história, né? Um pouco assim, inseguro. E aí, Deus, conhecendo o coração dele, no 10 diz assim, se ainda temes atacar, desce tu, pois, desce tu com teu moço, Pura, o nome dele, ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Vamos pular lá para o 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou toda estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então Deus, mais uma vez, né, na história, desenhando as informações. Eu acho muito interessante isso, né? Conhecendo o coração de Gideão e a insegurança que ele tinha, ele praticamente escancara que ele vai ser vitorioso. Então ele desce lá com mais um moço, né? E escuta uma pessoa contando sonho para outra, e o outro diz, ó, isso aí não é nada além de que Gideão, filho de Joás, Deus vai entregar os midianitas nas mãos do povo de Israel. Veja, muito claro, né? Deus diz isso, então Gideão, tomado de coragem, vai lá e ao soar das 300 trombetas, lá no 22, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. Então, eles se mataram, né? O povo ali, os midianitas, mataram-se entre eles. Não precisou fazer muita coisa. Mostrando mais uma vez, além de ser só 300, né? Mostrando agora que quem estava na frente era Deus. Ele que entregou o povo, né? Aí nós temos uma confusão ali de Gideão com os efraimitas, porque Gideão não convoca
povo de Efraim para essa batalha, e daí eles ficam meio magoados, ficam meio bravos. Mas aí ele consegue dar um jeitinho de acalmar o pessoal, porque aí ficam ali 2 príncipes, certo? Que os midianitas acabam matando, né, esses 2 príncipes. Então, de certa forma, Gideão consegue apaziguar isso e não gerar uma guerra entre tribos ainda nessa época. Aí, no 22, no capítulo 8, diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Então aqui, o povo meio que está pedindo um rei, certo? Como nós vemos aqui, reina, domina você, depois teu filho, depois o outro filho. Então, eles queriam esse regime de monarquia. 23. Porém, Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Então, nós vemos aqui uma atitude muito decente de Gideão, né? Eu não quero dominar sobre vocês. O único que tem que dominar é o Senhor, e ele que tem que dominar sobre vocês. Mas aí, a gente vê uma certa incoerência nessa frase de Gideão e nas atitudes dele depois. Então, o que acontece aqui? No 24, disse-lhes mais Gideão: Um pedido vos farei, dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo. Porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então, o povo ali de Midian tinham aquelas argolas, tinham ornamentos em forma de meia-lua, né? Sabemos que quando se fala aí no povo árabe, nesses países árabes, geralmente a bandeira deles tem como símbolo uma meia-lua, né? Então, nessa época já era assim, os ornamentos que eles tinham era assim. E eles tinham também ornamentos que os camelos traziam no pescoço. E aí, desses ornamentos, Gideão, ele faz uma estola sacerdotal e põe numa cidade ali, na cidade de Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Então, essa estola, ela virou um ídolo para o povo. Então, esse se prostituiu ali no sentido de adorar outros deuses, né? A prostituição contra Deus, que o povo começou a idolatrar aquela estola. E aí, no 30, teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Então, mais um erro aqui, poligamia. A sua concubina que estava em Siquém lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. E Abimeleque significa: meu pai é rei. Então, aqui, com esse nome do filho, nós podemos ter uma ideia de que ou ele não acreditou muito naquela palavra que ele mesmo deu, dizendo, né, não vou dominar sobre vocês, é Deus que tem que dominar, né, não quero ser rei. Parece que ou ele se esqueceu disso, ou ele acabou se corrompendo, vamos dizer assim, e caindo pelo poder, vamos dizer, né? E aí, faleceu Gideão. 33. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Baal-Berite aqui seria aliança com Baal. Berite é aliança. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Mais uma vez, de novo, acontece isso. Vamos correr, irmãos, que é bastante coisa para estudar em pouco tempo, né? Porque senão fica muito cansativo, muita coisa, mas vamos lá, correndo. Eu acho que vai dar tempo de terminar aqui só os Juízes, depois
Eu faço mais um vídeo sobre Ruth, tá, irmãos? Se Deus quiser, é menor. Bom, aí Abimeleque, que é esse filho que Gideão teve com uma concubina, ele vai até os irmãos de sua mãe, Siquém, ele veio de lá, né? E ele diz ali no 2, na parte B, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Então aqui ele estava com segundas intenções. Então aqui já dá para entender que ele considerava que seu pai, Gideão, era uma espécie de rei, já que ele queria reivindicar a sucessão aqui. 3. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, que era nosso irmão, né? E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que os seguiram. Então ele meio que aluga, né, ele contrata homens levianos e atrevidos, certo? Com esse dinheiro que veio justamente de um templo, né, de Baal-Berite. Veja só como tá tudo errado, né? E ele, no 5, foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos. Quantos irmãos ele tinha? 69, né? Eram 70 filhos de Gideão. E então ele tinha 69 irmãos. Ele vai e mata 68, tá? Porque Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Então fizeram ali, né? Abimeleque agora é o rei. Só ali em Siquém, né? No resto da terra, não. Aí há uma conspiração de um tal de Gaal contra Abimeleque. E depois de 3 anos que Abimeleque está dominando Israel ali, Deus começou a dar um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Então, veja bem, irmãos, isso aqui nos faz pensar que muitas vezes, num país como o nosso, que é uma democracia, nós sabemos que nenhum governante é eleito sem que Deus o estabeleça como rei, né? Como presidente, seja qual for o cargo. Então, Deus, o fato de ter, por exemplo, muitos votos, o tal governante, significa que Deus moveu o coração daquelas pessoas a votarem nele, né? Ou, por exemplo, vai dizer que tem uma fraude, alguma coisa assim, Deus não interferiu porque a vontade dele era que aquele governante fosse o governante naquele momento. Então, e Deus faz isso, irmãos, não porque acha que aquele governante é a melhor coisa do mundo, mas porque Deus, quando ele quer julgar uma nação, ele coloca uma autoridade ruim, um rei, um governo, um presidente mau. Mas quando ele quer abençoar uma nação, ele coloca alguém justo. Então, nós vemos aqui que Deus está no controle de tudo. O próprio Deus, veja no 23 mais uma vez, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Então, eles começaram a ficar indispostos com esse Abimeleque aí. E aí, tem a questão de Gaal, Abimeleque luta contra, vence. Mas aí, lá no finalzinho, no 52 do 9, diz assim: Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio.
Então chamou logo um moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. E o moço atravessou, ele morreu. Tem mais uma vez aqui uma mulher envolvida, certo? Então esta mulher joga uma pedra de moinho na cabeça dele, então quebra o crânio dele, não sei de que forma ele ainda sobrevive a ponto de falar para o moço atravessar ele com uma espada, para que ninguém soubesse que tinha sido uma mulher que tinha matado ele. Então veja que era uma vergonha para ele isso, né? 56. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai por ter matado os seus 70 irmãos, né? Então é bem interessante aqui que Deus fez a vingança, vamos dizer assim. Tola e Jair, juízes, só para falar, Abimeleque, alguns autores não o consideram um juiz, porque ele foi meio que usurpou ali o negócio, ele se auto-intitulou líder, rei, né? Então, alguns não consideram, outros sim, mas de qualquer forma, ele acabou reinando sobre a nação, né? Aí temos mais 2 juízes pequenos, né? Isso é Tola e Jair, juízes israelitas. Então, Tola, homem da tribo de Sacar, e habitava em Samir, em Efraim. Julgou Israel 23 anos, morreu. E depois veio Jair, gileadita, ou seja, de Gileade, lá na região Transjordânia, certo? Então, na parte oriental do Jordão, julgou Israel 22 anos. E aí ele tinha esses 30 filhos, mostra que também era poligâmico, mais uma esposa. Tinha jumentos, tinha 30 cidades, então mostra que ele tinha poder econômico também. E aí, no 6, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins, a Astarote, a tudo que é Deus daquela região. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, estou no 10, 7, tá, irmãos? Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus, nas mãos dos filhos de Amon. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Então, região aqui vai estar ao contrário, né, irmãos? Lembra quando eu mostro assim, está ao contrário. Então, Jordão, Transjordânia, né? Então, Ruben, Gade, Manassés Oriental. Gileade, assim, pode ser por aqui, tá? Ramat e Gileade. E tem mais uma Gileade por aqui. A gente não sabe exatamente onde era, só sabe que era após o Jordão, né? E aí, eles oprimiram por 18 anos essa região aí. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim, lá embaixo já, tá? Então, eles atravessaram o Jordão para pelejar aqui. Os filhos de Amon passaram o Jordão. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, no 10, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos ao Baalins. E aí, Deus começa a lembrar de novo todos os feitos, certo? E no 13, contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Então, é como se Deus falasse: agora chega, não vou mais livrar vocês. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Não escolheram eles? Não quiseram eles? Não desobedeceram? Então, fica com eles, deixa que eles livrem vocês. E aí, os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda desta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Então aqui a misericórdia, mais uma vez.
E aí Deus levanta Jefté de Gileade, homem muito valente, porém filho de uma prostituta. Ele era considerado bastardo, então era meio que eliminado do meio do povo, assim, sabe? Gente, eu acho que não vai dar tempo nesse vídeo também, que ele grava de meia em meia hora pra eu terminar. Então, eu vou gravar mais um.